Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a primeira aula do minicurso Relâmpago que eu estou oferecendo esse fim de semana aqui no meu canal no YouTube, cujo título é Deus como Agente de Cura, Psicologia e Espiritualidade na Clínica Junguiana. Bom, Deus como agente de cura é uma expressão do próprio Jung. Eu estou utilizando uma expressão do próprio Jung que se encontra aqui nesse livro, A Vida Simbólica, e grande parte desse minicurso, desse fim de semana, é extraído desse volume aqui, tá certo? Todo fim de semana agora eu pretendo oferecer um minicurso aqui no meu canal, totalmente gratuito, sobre algum tema que diga respeito à clínica junguiana. No último fim de semana, eu ofereci um minicurso sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica, que eu realmente recomendo que vocês assistam, porque é o único minicurso sobre a clínica junguiana no YouTube, inteiramente composto por casos clínicos. É um minicurso totalmente composto por casos clínicos. São 10 casos clínicos comentados. E aí eu comento nesses 10 casos clínicos como se dá o trabalho com os sonhos, cito um caso clínico. Como se dá o trabalho com a imaginação ativa, cito vários casos clínicos. Como se dá o trabalho com visões de psicóticos, né? Cito vários casos clínicos de alucinação, de neurose, né? De sincronicidade, de como utilizar o método comparativo da antropologia para traçar paralelos, né? E qual é a função disso? Para que serve? Qual é o objetivo disso? Né? Então, como eu sei que existe muita dificuldade das pessoas entenderem o método de Jung, como funciona na prática e como esse método se torna caminho para chegar na psique, e quais são as práticas relativas a esse método na clínica, no contexto clínico, eu resolvi fazer esse mini curso, né, que eu lecionei no último fim de semana. Como praticar o método de Jung, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Né? E esse mini curso agora, que vamos falar de Deus, de espiritualidade, é porque também existe uma demanda, né, e de certo modo dúvidas no que diz respeito a como a psicologia de Jung se relaciona com o sagrado, se relaciona com o mistério. É comum dizer que Jung valorizava a espiritualidade, sim, mas como ele fazia isso? É comum dizer que Jung se referia a Deus, e é verdade, ele se referia a Deus, ele mandou colocar na porta da casa dele, invocado ou não, Deus está presente. Ele dizia a Marie-Louise Wolfram, você não sabe o que Deus quer das pessoas. E quando ele dizia isso, ele estava dizendo para mim, que sou psicólogo, e para todo mundo que é psicólogo. O psicólogo não sabe o que Deus quer das pessoas. Tá? Quando o paciente vem aqui, traz a demanda dele, você não sabe qual é a demanda dele. E quando você finalmente entende a demanda dele, começa a traçar uma estratégia de intervenção, você deve levar em conta, pelo menos eu levo, que quando eu estou intervindo junto com o meu paciente, eu estou intervindo sem saber o que Deus quer das pessoas. E isso eu vou descobrir. Mas Deus, e na obra de Jung existe mais de 6.000 referências a Deus. E Jung faz mais de 6.000 citações a Deus. Tá? E o que é Deus na clínica de Jung? Quando Jung fala sobre Deus, né, do que ele está falando e como Deus é falado na clínica e pode ser trabalhado na clínica, e principalmente Deus como agente de cura. Tá? Por que Deus cura? O que significa dizer que Deus cura? Tá? Bom, para isso é necessário a gente fazer uma fenomenologia de Deus. Tá? A gente estudar os fenômenos que ocorrem na clínica, que são fenômenos que dizem respeito a uma presença real, tá? Agente
na clínica, objetiva, luminosa, arquetípica, né? Que pode se comunicar por meio de sintomas, que pode se comunicar por meio de sonhos, que pode se comunicar por meio de sincronicidade, que pode se comunicar por meio do adoecimento e que pode se comunicar por meio da cura. Né? E esse Deus que Jung fala, pessoal, é o self, é a mandala psíquica, é o selbst. Né? É o self que coordena, né? Vou utilizar uma linguagem meio que organizacional, eu sei que não é uma linguagem tão bonita, né? Mas vou utilizar uma linguagem mais clínica. É o self que regula todas as nossas atividades psíquicas. E esse self, pessoal, a expressão desse self, que é uma força psicológica objetiva, nos mitologemas, nos mitos e nas imagens sagradas da religião, é a imagem de Deus. Tá? Então, Jung não prova a existência física de Deus, de um Deus metafísico, como esse Deus se encarna no mundo, como ele age materialmente no mundo. Tá aí o mistério da encarnação e os mistérios análogos à encarnação, mesmo a ideia panteísta, por exemplo, de que Deus é tudo, é no fundo uma multiplicidade, é a relação do um com o múltiplo, né? É uma visão múltipla da encarnação do Deus, da criação. Tá? São argumentos metafísicos que o Jung não vai entrar, porque ele sabe que a psicologia empírica não tem condições de constatar isso. Né? O que é ciência, gente? Ciência é aquilo que você pode observar, mensurar e replicar. Né? Aquilo que você vai observar, vai descrever e vai tentar adequar em termos de sentidos. Pode utilizar testes para tentar aplicar, para tentar refutar ou validar aquela hipótese que você construiu. E aí aquilo vai ter que ser submetido a outros pesquisadores também que vão tentar, dentro daquele campo, instituir uma teoria de campo, um paradigma, enfim, trabalhar com si mesmo e com os outros. Mas a partir de certos passos, que são passos ditos científicos. É muito difícil, não impossível, mensurar Deus. Tá? Deus sendo infinito, Deus sendo eterno, é muito difícil mensurar, calcular, dizer. Porque mensurar significa dizer onde começa, dizer onde termina. Medir. Tá? E aí, como é que a gente vai medir isso? Tá? É um pouco difícil, né? Nos livros negros, Jung vê uma criança carregando o infinito na mão. E essa criança que carrega o infinito na mão é uma criança que representa a própria alma dele. Tá? Ó, tu, minha alma, que és uma criança que carregas o infinito em tua própria mão. Tá? Que lembra muito uma visão agostiniana, de uma criança que explicou a Santo Agostinho que ele não podia entender a Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, porque era como se fosse colocar toda a água do mar dentro de um balde. Ou seja, todo infinito dentro de algo que é finito. Ou a imagem do infinito dentro da psique humana, que é algo finito. Tá? Então é muito difícil mensurar. Mas, por meio de análogos, por meio de observações, e o inconsciente coletivo é uma hipótese que precisa ser testada, e a forma de testar essa hipótese é a clínica, mas utilizando-se dos paralelos com as religiões, com o sagrado, com os mistérios, com a mística, com os ritos. Por quê? Porque o inconsciente coletivo é percebido por meio desses paralelos. Tá? A gente vai tentando desenvolver essa hipótese, certo? Interessante que Jung vai falar do self, vai falar do si mesmo, né? Que é um mandala psíquico, né? Um círculo. Platão já falava da imagem da alma como sendo uma imagem circular, o que não quer dizer que Jung seja platônico, não, porque para Platão os arquétipos são eternos e para Jung existe uma historicidade muito profunda dos arquétipos, porque são construções coletivas, são representações coletivas, embora apontem para algo que seja eterno. Né? Uma vez perguntaram a Jung se ele acreditava na vida após a morte. E ele falou, olha, eu sou um cientista, eu não posso afirmar nada sobre a vida após a morte. Mas quando eu chegar lá, eu vou poder dizer alguma coisa. Né? E quando eu não chego lá, na vida depois da morte, a gente tenta fazer o melhor possível agora. Mas aí Jung soltou uma pista. Né? Ele disse o seguinte, que a psique não vive só na relação espaço-tempo.
a psique também vive fora do espaço e também vive fora do tempo. Bom, isso é muito misterioso. Por quê? Porque a gente observa no inconsciente coletivo um deslocamento da relação espaço-tempo. E que área é essa que a psique habita? Que lugar é esse? A rigor não é um lugar, né? Mas que dimensão é essa que a psique habita, que nem é espaço, nem é tempo? Bom, a única imagem que eu conheço que nem é espaço, nem é tempo é a eternidade. Né? Na prática da psicoterapia, Jung vai dizer que a psique depende do corpo, o corpo depende da psique. Que isso é uma antinomia. Né? Claro que a psique é algo material, porque depende do corpo, mas não se reduz ao corpo, e há uma outra fonte que a psique também se alimenta, sendo que essa outra fonte, até onde eu pude estudar, né, Jung não deixa tão claro, mas tudo indica que é algo que a gente não tem como colocar em palavras. Tudo indica que é algo que é sublime, que a gente não tem como, de fato, comprovar. Mas esse algo, alguma coisa há, fora do corpo, fora dos princípios materiais do mundo, que nos alimenta, que nos sustenta na existência, como se fosse nosso próprio corpo. E a psique é tão real quanto o próprio corpo, e é tão real quanto esse outro algo, que pode até ser mais real do que nós mesmos, que nos sustenta na existência. E aí não tem muito como a psicologia entrar mais nesse campo, porque aí a religião trabalha muito melhor esse significado, a metafísica trabalha muito melhor esse significado, a filosofia trabalha muito melhor esse significado. Mas assim, lá no Gênesis, na Bíblia, e principalmente no Êxodo, tá? Principalmente no Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés está no Monte Sinai e pergunta a Deus quem ele é. Quem é você? Diga quem é você, para que eu possa falar para o meu povo quem conversou comigo. E aí Deus fala em latim, né? Claro que foi em hebraico, né? Mas enfim, no latim eu conheço como ergo sum qui sum, ou seja, eu sou quem eu sou. E aí o que significa eu sou quem eu sou? Eu sou quem eu sou significa o si mesmo, certo? Ou seja, o self. Nos diálogos de Krishna com Arjuna, no Bhagavad Gita, o Krishna fala para o Arjuna: eu sou aquele que habita o vosso coração. Eu sou aquele que está assentado sobre você, assentado sobre o seu coração. Cristo, quando falava eu sou o caminho, a verdade e a vida, tal, é sempre a ideia do eu sou. É sempre a manifestação do self, do si mesmo, do eu sou. E aí, como é que isso se torna agente de cura? Bom, vamos pegar o caso do neurótico. Tá? O que é a neurose para Jung? A neurose para Jung é uma desunião consigo mesmo. Tá? Sempre que o sujeito tem a sua psique cindida e que uma tese se torna consciente e a outra se torna inconsciente, ele não consegue equilibrar e ele tem a sua alma cindida, né, por conta de um processo de adaptação que falhou, nós dizemos que esse sujeito está em estado de neurose. Né? Nós estamos diante de uma neurose aberta. Ora, se a neurose é uma desunião consigo mesmo, qual seria a cura da neurose? Reconciliar o eu consigo mesmo, certo? Se a desunião consigo mesmo gera neurose, a união consigo mesmo gera a cura, gera a transformação. Isso é óbvio. E como é que ocorre essa união? Bom, para Jung, isso também é feito por observação, a psique possui uma função simbólica, uma função integradora, uma função religiosa, no sentido de religare o que? O ego ao self. A cura na clínica ocorre quando o ego começa a se relacionar simbolicamente com o self e começa a ser religado com o self, com a totalidade. A totalidade é onde o inconsciente e a consciência podem conversar livremente. E é na totalidade que nós nos curamos. Não é na perfeição. Ninguém é obrigado a ser perfeito, mas todos nós somos levados a ser pessoas inteiras. Somos arrastados para a totalidade. Álvaro, mas tudo bem, eu entendo que o neurótico, ele cinde, ele
vive conflito consigo mesmo. Esse conflito é algo importante, por quê? Porque é um conflito humano, mas o importante é que a gente saiba, é que nós saibamos elaborar esse conflito. Eu entendo que se ele cindiu, se ele se dividiu, se a gente consegue fazer ele se religar, e essa função é uma função religiosa, Jung vai dizer que nunca um paciente procurou ele com meia idade, ou seja, por volta dos 40 anos de idade, dos 50 anos de idade, cujo problema fundamental desse paciente não fosse um problema religioso e cuja cura desse paciente e a sua transformação não passasse por um sentimento religioso. Ou seja, a religião não é algo neurótico, a religião justamente é a cura da neurose. A religião, a religiosidade é a cura da neurose. Tudo bem, eu consigo entender isso. Mas e o psicótico? Bom, no minicurso que eu fiz na semana passada, eu citei vários casos de psicóticos, esquizofrênicos, pacientes que psicotizaram aqui na minha frente, que tiveram alucinações e tal, e que tiveram alucinações com imagens arquetípicas, e principalmente quando se tornavam possuídos por essas imagens arquetípicas. Eu citei caso de 2 pacientes, um que eu tive diretamente aqui na clínica, outro que eu tive indiretamente, que se identificaram com a pessoa de Cristo, que achavam que era Cristo. Por quê? Porque a imagem arquetípica do Cristo invadiu o campo da consciência, a pessoa se identificou e personalizou a figura do Cristo. Mas essa mesma figura que invadiu o campo da consciência trouxe para esses pacientes a cura, ou pelo menos a transformação. Tá? Para Jung não existe cura definitiva da vida, cura definitiva da existência. A vida é algo que deve ser curado diariamente. Tá? Mas aí como é que fica o perverso? Bom, eu nunca analisei o perverso em si, mas a meu ver o perverso sofre de uma insensibilidade moral, cuja fonte para a vida coletiva, segundo o próprio Emile Durkheim, um sociólogo, é a religião. Tá? E aí o Durkheim era tio do Marcel Mauss, que é um antropólogo que muito contribuiu teoricamente a visão de cultura dele para o próprio Jung, com o conceito de fato social total e principalmente com a noção de sacrifício. Porque no símbolo da transformação, Jung vai falar sobre o sacrifício. E Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, escreveu Natureza e Função do Sacrifício. Porque o sacrifício opera o símbolo da transformação da libido. Não é à toa que para Jung e para a teologia, né, a psicologia não é teologia, mas segundo a teologia, e Jung vai fazer uma reflexão psicológica em cima disso. Você pega a missa católica, o centro do mistério da missa católica é o sacrifício de Cristo, que é literal, que está ali presente. Tá? Então tá aqui com o livro O Símbolo da Transformação na Missa. Tá? E Jung vai dizer que a missa, o dogma católico, tem a capacidade de cura, tem um fator simbólico de cura, né? Até um tema que o próprio Lévi-Strauss utiliza na antropologia dele também, antropologia estrutural, o feiticeiro e sua magia, ou então sobre o fator de cura, né? A eficácia simbólica, né? Traz o fator de cura dentro de uma tribo, e que no caso da missa católica, seguir o dogma, seguir o rito, vivenciar o inconsciente, vivenciar o símbolo, vivenciar o mistério, também se torna um fenômeno de cura. Tanto é que Jung fala também que em 40 anos de clínica só teve 6 pacientes católicos. E ele dizia que vivia cercado de católicos e não entendia por que os católicos não procuravam. Ele conhecia muitos católicos na região onde ele morava e conhecia muitos católicos na Alemanha também. E os católicos não procuravam. Em 40 anos de clínica, somente 6 pacientes católicos não procuraram. E aí ele começou a descobrir que os pacientes católicos não procuravam porque os pacientes católicos procuravam o sacerdote, procuravam a confissão, procuravam o diretor de consciência. E o diretor de consciência, o sacerdote católico, já era o suficiente para trabalhar o conflito neurótico do paciente. Né? Tanto é que Jung entendeu tanto isso que uma vez tinha um sujeito que era alcoólatra e que um grupo religioso começou a trabalhar com esse sujeito e tal, e ele curou-se do hábito de beber, né? Curou-se do alcoolismo e começou a dar palestras. E deu mais de 50 palestras dando testemunho dele,
porque como ele se curou, porque não sei o que tal, viajava pela Europa dando palestra e tal. Só que um dia esse paciente voltou a beber, né? A gente que é psicólogo sabe que é um trabalho muito difícil trabalhar com pessoas que sofrem com dependência química. Porque a pessoa passa um ano sem beber, mas um dia tá numa festa, alguém oferece uma bebida, a pessoa. Bebe aí, besteira, uma só, vai, toma aí. A pessoa vai e toma, não consegue mais parar, a pessoa volta tudo de novo. É difícil trabalhar com essas pessoas. Assim, é difícil trabalhar com dependentes químicos, tá? É um trabalho muito difícil, tá? E muito sensível também. E aí esse grupo levou o paciente para Jung, porque ele voltou a beber. Aí Jung falou, eu vou devolver esse paciente para vocês, por quê? Porque Cristo vai curá-lo. Eu não posso fazer melhor do que Jesus. Se Cristo curou esse paciente uma vez, ele vai curar de novo. E aí devolveu o paciente para o grupo religioso e esse paciente voltou a se curar. E Jung começava a repetir, eu não posso fazer mais do que Jesus. E durante muito tempo, Jung passou inclusive a orientar a confissão de alguns católicos. Em que sentido? O católico ia para a missa, fazia sua confissão, voltava para Jung, conversava sobre a confissão dele com Jung, e Jung dizia, mas esse aspecto da sua vida, e esse outro aspecto, você falou para o sacerdote? E o paciente, não, pois vai lá e fale. A pessoa ia, procurava o sacerdote, falava, e o padre ficava assombrado como é que a pessoa conseguia fazer uma confissão tão ampla, tão aberta, né? E aí a pessoa dizia, eu aprendi com o meu terapeuta. E aí a igreja começou a observar o trabalho de Jung, e Jung terminou recebendo uma bênção do Papa. E Jung recebeu uma bênção do Papa porque ele estava ajudando as pessoas ele estava trabalhando o conteúdo psicológico da confissão, que por sinal é a primeira fase da psicoterapia com as pessoas, tá? Então, a gente percebe na obra de Jung o tempo todo esse diálogo com o sagrado, tá? Há muitos aspectos culturais, há muitos aspectos de traços culturais que Jung observava. Por exemplo, uma vez chegaram para o Jung e perguntaram a Jung se a neurose pode ser melhor curada dentro do catolicismo ou dentro do protestantismo. A Jung falou que não sabia dar essa resposta, mas queria levantar uma pesquisa sobre isso. Vejam como Jung era empírico em tudo que ele fazia. E aí ele levantou uma série de questionários para perguntar a católicos e protestantes com quem eles se resolviam quando sofriam psicologicamente. Ocultou que ele é que estava fazendo esse projeto de entrevistas, porque se soubesse que era ele, de certo modo as pessoas iriam dar respostas que confirmassem o viés dele, ou seja, confirmasse o seu próprio viés, validasse o seu próprio viés de confirmação, e pediu para que outras pessoas que ele conhecia e que as pessoas não sabiam que ele conhecia, essas outras pessoas aplicassem esses questionários. E aí Jung chegou ao resultado de que os católicos procuram o sacerdote e que os protestantes não procuram o psicólogo, né? E aí, mais uma vez, Jung disse, procure sempre se resolver dentro do seu próprio rito. Procure sempre se resolver dentro da sua própria religião, tá? Então, eu creio que, como primeira aula, a gente já começou a conversar sobre Deus, como a gente cura e como isso se manifesta na religião, mas qual é o significado clínico disso. E obrigado pro pessoal que está curtindo, que está mandando mensagem pelo WhatsApp, que está mandando os comentários, perguntando. Também estou com o Instagram agora, muitas pessoas me perguntando. É isso aí, pessoal. Dê like nesse vídeo, faça um comentário, porque isso é muito importante para mim, ajuda a crescer o canal, ajuda para o engajamento, tá bom? Até a aula 2. É isso aí, abraço.